Rafael, se parece corte aqui com os anos da bola com o Neto, pistola com o desempenho do Corinthians ontem e com o desempenho de alguns jogadores, Breno Bidon, que não jogou muito bem, se liga o que o Neto falou e também criticou muito o Dorival Júnior pelo esquema adotado no 4-1-4-1. O Neto que não tá gostando nada disso, hein? Se liga só no que ele falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, nenhuma notícia, pós-jogo, pré-jogo, tudo aqui pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ô Dorival Júnior, deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. Eu sei que você tem o nariz grande, né? Tá com dinheiro, né? Pão duro, desgraçado, né? Veloso, Souza e Rosinei. Muito. Pô, você tá de brincadeira querer colocar o Ranieri, que é um primeiro volante muito bom, e você querer colocar o Michael. O Michael não dá mais, cara. Desculpa. Não marca, não sai jogando. É o terceiro empréstimo dele. Pô, há quanto tempo que o Michael não tem jogado? Ah, mas tem uma coisa importante pro Corinthians. São 3 jogos sem tomar gols. E aí a gente discute aqui. O que é bom, o que não é bom, por que não toma gol, por que melhorou. A gente discute isso. Agora, no jogo de ontem, que por sinal, mais uma vez, quem salva o Corinthians é o Roberto. E isso vem acontecendo há um bom tempo, porque o esquema não é pro Roberto. O esquema não é. Você joga com 3 zagueiros, com 5 volantes, mais o Romero, e você deixa o Roberto sozinho. Ele não recebe bola, ele não consegue chutar a bola do gol, não tem uma cabeçada, não tem absolutamente nada pro rapaz. Ele começa a jogada do gol, ele termina e faz o gol, e ele dá a vitória. E não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Porque esse esquema medíocre, esse esquema medroso, esse esquema chato, com 41 mil pessoas na Neoquímica Arena, contra o Novo Horizontino, que não é mais o Novo Horizontino, que deu um chute no gol, que foi um baita chute do volante, acho que é o William, que é a defesa do Hugo, que estava 0-0 o jogo. Pô, um medo de jogar bola, é um medo de se expor. Pô, meu irmão, a gente não tem que ter medo de se expor, não é só no futebol, não. É o Câmara, é o Latino lá, é o Veloso, é o Pedro, é quem quer que seja. Quando você tem medo de se expor, você não mostra a sua competência, ou você não acerta aquilo que você está errando. Você tem que se expor. Você é treinador do Corinthians, velho. Você não é treinador de time pequeno, pô. Você não é treinador de time pequeno. Pô, aí quando tá 1-0, coloca o José Martínez, coloca o Charles, coloca a Volkswagen, a Chevrolet, que por sinal eu faço aí da Chevrolet, não faço Chevrolet hoje aí? Não tem a Chevrolet, primamarca, chevrolet.com.br. Vai na Chevrolet, vai Primarca, vai lá na Chevrolet, pega um monte de carro lá e pega o volante. Pô, é muito volante, cara. Pô, com todo o respeito, daí veio do seu comentário, quando você falou dele, pô, o Dorival Júnior, ele não vai fazer isso. Eu acho que por aquilo que ele fez no São Paulo, por aquilo que ele fez em outros times, ele vai fazer um time mais pra jogar futebol. Pô, você tá de brincadeira, pô. Pô, você jogar com 40 mil pessoas, uma torcida que não vaia, que não xinga jogador, que não mete a porrada, que não pode bater em ninguém, diga-se de passagem, nem nos filhos da gente, pode nem. Se você der uma palmada no filho seu, ele processa você. Pô, você tá na cadeia. Na verdade, não pode bater. Não pode bater. Mas xingar pode. Pô, xingar pode. Não é possível um jogo ruim, desgraçado. Um jogo lazareto, rapaz. Ô jogo desgraçado, irmão. O jogo ruim de 90 minutos. Eu fiz a final do Tottenham contra a equipe do Manchester United, que é outro jogo. Aí eu vou na minha rádio, vou fazer um jogo, pelo amor de Deus, cara. Dói. Pô, aí você não tem uma jogada, você tem um posicionamento medíocre, um posicionamento... Pô, o que é isso? E aí, meu irmão? Era pra ser 0-0 o jogo. Numa jogada bonita do Félix Torres, faz a tabela, pum, o Thales Magno. Ô, você botou o Ranieri, o pior jogador em campo, o Ranieri, por sua culpa, Dorival Júnior. Porque não é justo você botar o Ranieri e você não dá oportunidade pro Kaique, acho que é Kaique o menino que era da base, ou o Thales Magno. Manda embora o Thales Magno, pô! Pra quem renovar o empréstimo dele? Se você não bota o cara pra jogar? Gastar uma fortuna pro New York lá. Pra que ter esse cara? Que é bom de bola, menino. Aí ele fica do lado esquerdo, ele joga atrás do gol, só joga de costa. Meu irmão, você que fica de costa, tira o do ar, Latino. Você que fica de costa no futebol, é aqui, ó. É aqui, ó. Você que fica de costa. Achou, Latino. Sou eu.
Aqui, ó. Você fica de costa, é aqui, ó. Volta pra mim. Pô, tá de sacanagem. Aí pega o Breno Bidon, que o Souza já falou, pô, moleque bom de bola. Pega a bola, ele esconde, ele consegue. Pô, mas você só joga pra trás, cara. Você não dá um chute no gol. Você não quebra uma linha, que é driblar um jogador. A bola vem pra você aqui, ó. O Breno Bidon não é preciso seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, jogador, o Mauro que tá aí, os 6 que estão aí, auxiliar, preparador físico. Moleque tem 17, 18 anos. Toda bola que ele pega, ele já vira de costa. Ele não vira de frente. Vira de frente, pô. Aí vira de costa, pum, passa pro Veloso. Aí vem a bola do outro lado, tá de frente, vira de costa, que ele protege bem a bola, aí ele mete a bola pro Souza. Você não mete uma bola em diagonal. Moleque de 17 para 18 anos. Não mete uma bola vertical, não verticaliza o jogo. Deu um chute antes de sair, quase fez o gol. Não deu um chute? Deu. Antes de sair. Pô, você tá louco, meu? Você tá de brincadeira comigo? Vê os seus jogos. Olha os seus jogos, Breno Bidon. Se você for lá pra fora, a hora que você chegar lá, se você jogar desse jeito, os caras mandam você embora. O cara empresta você. Olha o que aconteceu com o menino que foi o Moscardo. Lá é outro tipo de jogo. Agora você só joga pra trás, cara. Você não dá um chute, você não tem uma invertida. Você não tem um tapa que você dá pro Roberto. Você não faz 1-2 e sai na cara do gol. Você não dá um chute na diagonal. Mas que craque que é você, velho? Que craque que é você? Isso que eu vi do jogo de ontem. E já venho vendo isso há um bom tempo. Quando ele coloca o Ranieri para ser o segundo atacante e você tem o Thales Magno, pô, tá de sacanagem, Veloso. O Thales já há algum tempo. Eu acho que perderam o time do Thales, sabe? O que eu vejo hoje é que o Thales está entrando e não está acrescentando como ele fazia antes. Parece que ele já perdeu o entusiasmo. Não coloca, não jogo, sou sempre a segunda, terceira opção. Porque hoje o Romero está na frente dele. Eu sempre Mas se disse coloca aqui. no lugar dele. É isso que eu tô dizendo. Desculpa, é que o O cara não entra. O cara não joga, o cara não joga. Aí quando entra, ó, fica ali, você marca o lateral. Ele é a terceira opção. Pô, ele é tá louco, velho. O moleque tem que entrar toda hora e marcar lateral. O moleque tem que jogar lá e ele fazer 1-2, quebrar a linha. Queria falar palavrão, mas não pode. Quebrar a linha, que é os comentaristas do Ovo hoje. O terço do jogo, o raio que o parte. Pô, bota o Thales Magno aqui, ó. Bota o Roberto aqui. Bota o Breno Bidon. Pô, aí você joga com 7 volantes aqui, cara. 7 volantes. Vai enfrentar o Flamengo pra vocês verem. Isso. Ele tá sem o Memphis, ele tá sem o Garro e tá abrindo mão do Thales Magno, que seria um cara nesse momento com qualidade para ajudar. Ele está colocando o Coronado. O Coronado não acrescenta muita coisa. Coloca 3 volantes lá atrás, 3 zagueiros lá atrás. Veloso, obrigado, você fala do... Cara, eu não quero ser desgraçado, sabe? O Igor Coronado, parece que ele joga uma pelada, parece que ele joga um rachão, e aí parece que ele não entende que num jogo como esse, ele tem que ser o melhor jogador em campo. Ele tem que bater as faltas, os pênaltis, ele tem que bater tudo. Ele tem que fazer o... Chamar a responsabilidade. Ele não chama uma vez um cara que ganha 2 milhões por mês, que por sinal, acho que foi o financeiro que foi no alambrado alvinegro do meu querido maravilhoso Cascão e Fabrício, que é o financeiro que falou pra todos nós. Pô, pagamos 2 milhões pra ele. Agora quer ser presidente do Corinthians. Pagou 2 milhões pra ele. Não é mentira minha. Veloso. Essa defesa também do Hugo foi impressionante. Então, assim, o Dorival, tá certo que eu imagino que ele esteja preocupado com o sistema defensivo, né? Porque o Corinthians vinha mal. Você falou aí na abertura, e é verdade, a gente estava comentando aqui também, já são 3 jogos sem tomar gol. Legal. Eu não sei há quanto tempo o Corinthians não tem um retrospecto desse. Desde março. 3 jogos sem tomar gol. Desde março. Tinha essa preocupação. Já está começando a arrumar agora. Mas não dá para botar o Ranieri. Ele tem que olhar para frente agora. Tem que olhar para frente. Agora, se você não olha para frente, mesmo assim... Agora, tem uma coisa também que você tem que dar moral pro Dorival Júnior. Não toma gol há 3 jogos, o que também tá tudo bem, vai. Aí você é bicampeão. Os últimos 2 títulos da Copa do Brasil foi ele que ganhou, com o São Paulo e com o Flamengo, certo? Sim. Ele é tricampeão da Copa do Brasil. É um título que o Corinthians precisa ter para estar na Libertadores e também para crescer em termos... E aí, qual a ideia sua, Rosinense? Você vai ficar por último, Souza. Você tá muito mascaradinho. Você tá uma perninha danada.
Cuidado que você vai cair, hein? Aí é o seguinte, você acredita... O que você viu do jogo de ontem? Grande Rosinei, que estava na Rádio Craque, nem até aqui nos donos da bola. Segura a sua onda, Souza. Boa tarde, craque, boa tarde a todos. O craque, assim, entendendo o lado do Dorival, eu acho que ele tá sempre se preocupando, né, com o lado defensivo da equipe, né? O Corinthians realmente tem 3 jogos aí que não toma gols, né? E isso dá justamente porque ele está consertando o sistema defensivo. Realmente o Corinthians jogou com mais volante ontem. Você explicou aqui a situação do Ranieri jogar um pouquinho mais adiantado. Entendendo um pouquinho do jogo e vendo o que eu vi no jogo de ontem, ele colocou o Ranieri ali justamente para pressionar um pouco mais a equipe do Novo Horizontino lá em cima. Porque o Maicon é um jogador que tem bom passe, né? Mas ele tem essa dificuldade de pressionar os jogadores lá na parte... defensiva do adversário. Então, assim, o Ranieri sai para poder pressionar a equipe adversária e o Michael para poder ter essa condução de bola ali, sair com mais perfeição ali de trás. E realmente, ontem demorou, as coisas não funcionaram, não saíram do jeito que o Dorival, acredito que esperava que saísse, mas assim, olhando por tudo que o Corinthians vinha passando, principalmente no sistema defensivo, as coisas estão evoluindo. Então, estão evoluindo. Aí agora eu vou fazer a pergunta para você, Souza. Tá evoluindo. Contra o Novo Horizontino. O Santos é clássico, né? Contra o Santos, que é clássico. Mas é um time. O Santos também é mais ou menos, né? Tá ruim. Mas tudo bem. Não o Santos, não o Diário do Santista, aí é o Rodrigo. Vocês, não o Santos instituição. O time de hoje é time pra cair. Grêmio, time pra cair. Juventude, time pra cair. Esporte, time pra cair. Já caiu. Já caiu. Esporte já então, aí eu te pergunto, tudo bem, eu fiz um esquema desse, eu não tomei gols 13 jogos. Mas aí, eu preciso ganhar do Fluminense lá no Maracanã. Eu preciso ganhar do Flamengo aqui. Eu preciso ganhar do Galo. Só que aí, o nível dos jogadores desses times é diferente do nível. Aí, qual é o esquema? Aí, vamos lá. E eu falei isso ontem na Rádio Craque. Se tivesse tomado um gol aos 10 minutos do segundo tempo do Novo Horizontino, o que ele faria? Ele mudaria. Tiraria 2 volantes, colocaria o Thales Magno, colocaria o Hector, né? O Hector. Então, por que eu não começo a fazer isso de uma maneira mais centrada, tática, de posicionamento? Aí eu vou jogar agora com o Atlético. Sábado, 9 horas da noite. Quem foi o desgraçado que botou um jogo 9 horas da noite no sábado? Sábado é dia de ir no motel, é dia de comer uma pizza, é dia de você quebrar o bar, é o dia de você churrasco, é dia de você falar, pô, amanhã é domingo, eu vou acordar 11 horas. Não, mas um desgraçado entendeu que tem um jogo 9 horas da noite de Corinthians e Atlético que todo mundo vai fazer. Parabéns a você que não tem família, que não tem amantes, que não tem absolutamente nada, que não tem filho, que não gosta de futebol. Você não gosta de futebol. Botar um jogo do Corinthians 9 horas da noite, só absurdo. Voltando, o que eu faço então no esquema tático quando eu jogar? Quando eu joguei com o Flamengo, 4-0. Craque, olha só. A tendência, boa tarde primeiro a todos, a tendência do Corinthians, quando todo mundo aqui falava, que o pior setor do Corinthians é o setor defensivo. Não é isso? Ele consertou o setor defensivo, está consertando. A tendência... Tá bom, hein? Tá bom. A tendência era que o time melhorasse do meio campo para frente mas não também, melhorou. Mas não melhorou. Na verdade... Piorou pra mim. Piorou o time do Corinthians. Então, mas só que tem uma coisa, não perca seu raciocínio, Souzinha. Só que eu não tenho o Memphis, só que eu não tenho o Garro, só que eu não tenho o José Martínez, que é titular, eu não tenho o Carrilho, que é titular. E aí a gente tem que entender isso. Mas assim, o Corinthians foi campeão com o treinador que passou, o Ramon Dias. Ancelotti. Pô, você esqueceu do Ramon Dias. Pô, ele é bom pra caramba, porque ele é ruim. É ruim? Então vamos lá. Se ele fosse ruim, 65%. Eu vou defender o Ramon Dias. Por quê? O Corinthians estava para cair. Caiu? Não. Classificou para Libertadores, Copa do Brasil, ganhou o título paulista e só perdeu um jogo para o São Paulo de 3-1. Há 6 anos que não ganhava o título paulista. Ele trouxe o Angileri, ele trouxe o Carrilho. Ele fez muita coisa importante, mas há uma pressão em cima deles em relação ao ambiente, a tudo que aconteceu, porque não é justo o que fizeram com ele. No meu entendimento. Não, Souza... Respeito o seu entendimento, mas assim, um treinador que é contratado para o time não cair, ele não é qualidade. Um cara
Mas ele foi campeão. Tudo bem, e o cara... O Zubeldia foi campeão? Vamos lá, vamos discutir isso. Vamos lá, você acha que o Zubeldia vai ser campeão no São Paulo esse ano? Cara, com esse desfalque não. Faz a pergunta, você responde como comentarista só. Com esse desfalque não. Mas o Corinthians também tá jogando com o time reserva. Isso que eu tô falando, craque, que a qualidade dele veio do Fabinho Soldado, que foi trazer jogadores. Ele foi contratado... Não, mas você falou uma coisa da comissão técnica do Mileno Dias e do Ramon, que ele foi contratado para não cair. Realmente foi. Isso. Mas ele foi campeão. O Zubeldia foi contratado para ser campeão. Ele já foi campeão? Não, ainda não. Ele vai ser? Ainda no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, se tiver todo mundo, há uma chance. Mas se a minha mãe também tivesse com o corpo que ela tava com 18 anos, ou se eu também tivesse com o corpo que eu tava jogando bola. Mas se não, Souza, mas todo mundo se machuca, Souza. Jogador do Corinthians se machuca. Não é só o São Paulo que tem jogador no departamento médico. Eu sei disso, craque. Eu sei disso, mas assim... Mas é uma muleta pro São Paulo isso aí. Não, o que eu quero dizer pra você... O que você quer dizer que eu não entendi ainda? Você vai entender agora. Que um time igual o Corinthians, da grandeza do Corinthians, não pode trazer um treinador pra não cair, pô. Peraí. Sabe quantas vezes o São Paulo trouxe? Pra não cair? Só não caiu por causa do Hernanes. Ele trouxe o Muricy, ele trouxe o Rogério Ceni, não trouxe pra ganhar título. Trouxe pra não cair e pra não cair mesmo. O Muricy ganhou todos os títulos. Não, isso quando você tava jogando. Isso. Na outra passagem. Rogério Ceni. Crespo. Foi, filho. Mas eu não tava aqui, eu não posso... Você não tava aqui, porque você só fala do Corinthians, mas tudo bem. É que a gente tá falando do Corinthians, Não, a gente tá falando de esporte, só de futebol. Ah, então tá certo. Se você que falar do Corinthians, você vai fazer lá na Casé, vai no raio que o parta. Aqui é um monte de lugar. Tá bom, então assim, voltando pro Corinthians, esse time, ele piorou o time, essa é a realidade. Mas tá sem o Memphis. Quem piorou? Dorival? Dorival piorou Verdade, o time. você tem razão. Piorou o time. Pô, se você tem tá só... feio ver o time. Olha só, não se você resultados. tem... Craque. Isso. Exatamente. Verdade. Mas você tem que ver... Eu sei que é time, eu sei que... Mas a gente precisa analisar o time que pegou. Verdade. O melhor time que ele... Corta aí! Que ele não dirigiu, não era que ele estava dirigindo, o Flamengo, que tomou a goleada, agora só que o time piorou. Se você tem só um setor defensivo que você precisa melhorar, já melhorou. A tendência era Mas que... Mas melhorou porque o Félix Torres foi de lateral direito, Veloso? Olha, ele acertou essa posição aí do Nos últimos 2 jogos, né? O Félix não vai ao ataque, é um zagueiro que tá por ali. Mas pra marcar, pra compor, pra fazer cobertura... A jogada do gol saiu do passe dele. O Félix tá fazendo a dele bonitinho ali de lateral. O Dorival fez uma boa opção ali, botando ele de lateral. Pra você, que você enxerga disso, Rosinei? Não, eu acho que acertou também o Félix Torres ali na lateral, craque. E assim, só para o sistema defensivo, só para ele conseguindo consertar o sistema defensivo com a volta do Memphis e a volta do Garro, aí você tem um time que tem uma qualidade maior para poder jogar. Eu acho que ele acertou aí com o Félix Torres na lateral, tá acertando o time, não é um time que vinha tendo uma Tudo bem, ele boa. acertou Rosinei, Souza, Veloso e você que tá ligado junto com a gente nos donos da bola, até o Mateuzinho voltar. Sim. Ou ele vai continuar com 3 zagueiros, mesmo com o Mateuzinho jogar? O que vocês pensam disso se continuar ganhando? Eu acredito que se ele permanecer com essa mesma Mateuzinho função, perde o lugar. eu acho que perde o lugar também. Pra mim, eu acho perde que o lugar também. Pra você também ou não, Veloso? Assim, a opção que ele tem que fazer é se ele quer um lateral que chegue à frente, porque o Félix não vai chegar. Não. Se ele quiser um lateral que marque, é o Félix. Se ele quiser um lateral que chegue à frente, aí tem que ser o Mateuzinho. Tem que ser o Mateuzinho, mas não muito também, né? Porque o mas ele Mateuzinho é chega. ruim de doer, né? É difícil. Mas o Félix é só Não, de tudo marcação. bem. Mas aí ele consegue com um volante que faz, como o José Martínez vinha fazendo, fazer a O lado lateral. direito ali. O lado direito. Você pode usar o Félix Torres do jeito que ele tá usando e você coloca o Carrilho ou o José Martínez do lado direito como um ponta direito. Vocês assistiram o Tottenham ontem? Assisti. Afinal, você viu os 2 times que jogam com 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos? E muitas vezes com 3 homens. Do lado esquerdo e do lado direito. Que loucura que é. Sabe quem fez aqueles países aqui, esse tipo de jogo? Só um cara pra mim que eu enxerguei. Abel Ferreira. E a gente metia o pau nele pra caramba. Quando ele dobrava a lateral, não. Ele triplicava. Ele triplicava com volante e lateral na frente. Ele já terminou jogos com 6, 7 laterais. O Abel Ferreira, com 3 zagueiros e ninguém entendia isso. Eu já entendia, porque eu acho que esse cara é o maior treinador de todos os tempos aqui no futebol brasileiro. Ninguém é igual a ele. Em relação ao Yuri Alberto, nos últimos anos, ele foi trucidado pela mídia. Mídia, total. Pelos youtubers, pra todos, hein? Pra todo mundo. Televisão, programa de esporte, programa que não é de esporte, todo mundo pegou esse cara pra dar audiência e dar clique. Eu
não vou falar o que aconteceu. E ele sabe bem disso. E a família dele sabe também, né? A assessora dele sabe também. Porque quando ele faz gol, a assessora não liga pra nós. Né, Cascão? Não manda recado, nada. Mas quando tá morto, quando toma cacete, não sei o quê, que tá com febre, tá com não sei o quê. Né? Tá tudo bem. Cada um defende aquilo que acha que é importante. Esse cara foi trucidado. De um tal jeito que ele jogou tendo que ser operado e não quis ser operado. Quem operou ele é o Dr. Walter. Que, por sinal, deveria fazer parte do profissional Dr. Walter Arias. Ele deveria ser parte do departamento médico aí do Corinthians, ele que é um baita do médico. O que foi, Cascão? Ele é da base e ele deveria subir. Ele deveria subir. Dr. Walter, aí, meu irmão, esse cara, quase acabaram com ele. E ele teve problema, foi para psicólogo, psiquiatra, a família, a mãe dele é incrível, o pai, a irmã, todo mundo. E esse cara, pum! Ele deu uma ajeitada, começou a fazer um monte de gols. É o maior artilheiro da Neoquímica Arena, com 45 gols. Artilheiro do campeonato ano passado. O maior artilheiro do ano. É o jogador do mundo a ter mais gols até 22 anos ou 23 anos, uma coisa assim. 24 anos. E esse cara se restabeleceu em menos de 8 meses. Menos de 8 meses. Então, eu acho assim, eu acho que dificilmente esse menino não vai embora. Por quê? Porque eu acho que é uma consequência do que ele passou e agora. Veloso, Souza e Rosinei. Assim como aqui no Brasil, lá fora eles vão olhar muito estatística, né? E em primeiro lugar das estatísticas está o nome do Yuri. Eu tenho dito aqui que eu não convocaria, mas olha, tô para dizer que eu também estou mudando de ideia, viu? Porque o que ele está sendo importante para o Corinthians, e se ele não estivesse jogando no Corinthians, se ele já estivesse na Europa, ele já estaria sendo convocado. Não, se ele for vendido, ele vai ser convocado. Então. Isso é uma realidade que a gente tem que entender. Se ele está lá fora fazendo os gols que ele faz aqui, ele já estaria na seleção há muito tempo. Então é isso, então, quem gostou do esquemão também, cara. Mano, 4-1-4-1 tá certo, não tá tomando gol, não tá... Cara, mas também pegou Racing, Santos e Novo Horizontino. Tem uma evolução ali, mas, cara... Quando pegar time forte, a prova de fogo mesmo vai ser sábado. Será que esse esquema vai funcionar sábado contra o Atlético Mineiro? Porque eu acho que o Dorival não vai mudar esse esquema de hoje pra sábado. E é um esquema, cara, muito engessado, mano, na moral. E os jogadores jogando fora de posição. Michael de primeiro volante, Coronado lá na ponta esquerda, Carrilho na direita, entrou no segundo tempo na direita de ponta, né? Ranielli avançando ali, muitas vezes jogando de costas pro gol, cara. De costas pro gol, um cara que é volante. Então, o Félix Torres de lateral direito até jogou bem de lateral direito, o Félix Torres, mas nessa formação engessada não vai dar, cara. Não combina com o time do Corinthians. Se a gente tivesse pontas rápidos, aí tudo bem, até daria, mas é uma formação, cara, que na minha opinião já é ultrapassada esse 4-1-4-1. Cara, por que o Dorival não olha o que funciona para esse elenco? Dá uma olhada no time que jogou na reta final do Brasileiro ano passado, claro que tinha o Garro, o Memphis, mas esses jogadores voltando, ele vai ter que mudar essa formação aí. Não vai dar. Quando o Garro ali, o Memphis e o Yuri estiver, vai ter que ser esses três no ataque e ver o que ele vai fazer. Mano, mas ele já chegou também a jogar nessa formação com 4-4-2, né? Jogando ali com três volantes ali e o armador na frente e 2 atacantes. Eu acho que fez isso no Flamengo, então, cara, tem que fazer isso no Corinthians. Claro que o Dorival, acho que ele vai precisar, por enquanto, a parte defensiva para depois começar a arrumar a parte ofensiva. A sorte nossa aí, Dorival, aliás, né, que vai ter essa parada para a data FIFA, dia 2, eu acho 3, e volta dia 14 por ali para fazer o último jogo contra o Grêmio fora de casa, um jogo difícil, dia 14 de junho, 15 de junho, e parar um mês, e aí ele vai ter tempo suficiente para trabalhar esse elenco e colocar realmente a cara dele e tentar dar uma tática que realmente funcione para esse tipo de time aí do Corinthians. Então, deixe seu like, comenta o que você achou do vídeo, do Neto e Pistola com os jogadores, com o Dorival. Então é isso, deixa o like, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!